antes da gente falar se a mentoplastia convencional ou preenchimento está mais indicado, é muito importante que a gente entenda que tudo depende do diagnóstico. Aqueles pacientes que têm uma alteração esquelética, ou seja, têm uma deficiência óssea, são mais beneficiados com a mentoplastia convencional, ou seja, cortar o osso e avançar esse osso. Aqueles pacientes que querem apenas um refinamento, o preenchimento é uma boa opção. Vale a pena salientar que o preenchimento é algo que não é definitivo e, consequentemente, tem que ficar reaplicando pelo menos a cada 12, 14 meses. Por que após de 12 a 14 meses esse material precisa ser reposto? Porque o ácido hialurônico gradativamente vai sendo degradado pelo organismo. Então, por isso que os preenchedores têm que ser recolocados, têm que ser reinjetados. Para aqueles pacientes que têm indicação de fazer mentoplastia, existe também uma alternativa menos invasiva, que não a osteotomia, ou seja, cortar o osso do paciente e reposicionar esse osso, que são as próteses faciais. Vamos falar um pouco sobre essas próteses faciais. As próteses faciais são customizadas, certo? Então, eu realizo uma tomografia do paciente e eu calculo num software de computador qual seria o avanço ideal daquele mento, qual seria o formato ideal. E por que essa opção é fantástica? Porque, além de eu ter a possibilidade de customizar, eu tenho como tornar aquele queixo mais masculino, mais feminino, alongar um pouco para baixo, prolongar um pouco mais para as laterais. E às vezes, quando eu faço a osteotomia convencional, eu não tenho tanta, digamos, espaço de criar. Nas próteses, eu tenho um pouco mais de opções de tratamento. Outra grande vantagem das próteses customizadas é justamente isso. Se der 4, 5 anos, 10 anos, eu perdi tonicidade na pele e aquela prótese, digamos, está marcando um pouco mais, eu posso simplesmente trocar essa prótese. Eu posso refazer o planejamento do paciente. Eu tenho muito mais, digamos, opções, né? É muito mais versátil do que uma osteotomia convencional. Afinal de contas, nós continuamente estamos envelhecendo. Continuamente nós estamos perdendo gordura no rosto. Os nossos coxins de gordura, os nossos depósitos de gordura estão sempre migrando para baixo. Então, talvez o resultado que você tem agora, daqui a 10 anos, ele seja diferente. E a gente precisa, de fato, fazer algum tipo de retoque. O quanto que o Botox ele impacta no rejuvenescimento facial, né? Essa pergunta é fantástica. Na realidade, depende muito do que o paciente já fez previamente. Depende muito da idade do paciente. Mas, digamos, um paciente de 40 anos que nunca fez nenhuma aplicação de Botox previamente. Ele vai ver uma mudança de aproximadamente de 5 a 10 anos. Por quê? Porque as expressões marcam muito a nossa fisionomia. Então, a partir do momento que a gente paralisa algumas expressões, isso é importante também enfatizar. Algumas expressões, elas são essenciais. O nosso objetivo não é deixar o rosto do paciente plastificado, né? Por isso que o tratamento customizado é essencial. Por isso que a análise criteriosa do paciente, um bom diagnóstico, é fundamental para que a gente tenha um planejamento e, consequentemente, um plano de tratamento adequado para aquele paciente. Então, a resposta é, depende do caso, depende da idade do paciente e depende dos sinais de envelhecimento que ele já apresenta. Hoje nós sabemos que o Botox ele é muito sensível, por exemplo, a grandes esforços. Então, por exemplo, se você é um atleta de crossfit, por exemplo, provavelmente esse Botox vai durar menos tempo do que num paciente que não tem uma atividade física tão grande. Existem diversos estudos que mostram que a suplementação com zinco, né, aumenta um pouco a ação da toxina botulínica, no caso, o Botox. Então, o zinco, a suplementação de zinco, sim, pode trazer benefícios nessa durabilidade do Botox. No frigir dos ovos, o Botox ele vai durar de 4 a 6 meses. Se a gente pegar a bula de qualquer toxina botulínica, nós vamos ver que o que está escrito ali é a durabilidade da ação dessa toxina se dá em 4 meses, em aproximadamente 120 dias. Você sua, aquilo ali sai, você mexe na pele. Então, o uso do protetor solar é essencial. Às vezes é muito comum, chega um paciente no consultório que diz assim, eu quero dar uma rejuvenescida. A minha primeira pergunta é sempre essa. Qual é o seu protetor solar? E eu faço isso de propósito, porque eu sei que a grande maioria não usa. Então, o que é que adianta você investir num tratamento customizado, que a gente perde tempo para planejar, quando o dever de casa básico, que é o quê? Protetor solar e ingestão de água. Para que adianta eu colocar ácido hialurônico em você, bioestimulador de colágeno, se você não usa um protetor solar, nem bebe água, né? Então, é muito importante a gente fazer o dever de casa. O dever de casa é protetor solar, isso é o básico. E ingestão de água. E quando eu falo ingestão de água, é medir mesmo. Você saber exatamente o quanto de água você ingere por dia, entendeu? Aquela história de 2 litros por dia, essa é a obrigatoriedade, né? Isso é o que nós temos que fazer, assim, como se fosse uma lei. É uma lei você beber 2 litros de água por dia. Então, o que eu sempre falo para os pacientes é, você quer investir no seu rejuvenescimento, comece com algo barato.
que é o quê? Protetor solar e ingestão de água. Nós temos um país de dimensões continentais, né? E existe uma diferença muito grande em relação ao clima. É lógico, se nós formos pegar uma cidade como Natal, por exemplo, que tem uma incidência de sol durante 365 dias no ano, e a gente for pegar uma cidade no Rio Grande do Sul, que tem as 4 estações bem definidas. Lógico que o nosso processo de envelhecimento em relação ao que a gente recebe de raios nocivos do sol é muito maior, né? Eu sempre falo que a grande vantagem do paciente que vem do sul e sudeste em relação a norte e nordeste é justamente esse. Esses pacientes podem se planejar para fazer, por exemplo, peels químicos, né? Tá no inverno, então como a incidência de sol diminui, eu tenho como fazer um peel e ter um resultado legal. Quando a gente fala disso em relação aos nossos pacientes, já fica muito mais delicado, porque a gente se esconder do sol aqui é um pouco mais difícil. O grande segredo de todo e qualquer planejamento de harmonização facial, de gerenciamento do envelhecimento, se chama diagnóstico. O primeiro passo é você colocar o paciente na década que ele está. O que é que significa isso daí? Nós sabemos que o comportamento do envelhecimento facial dos 30 aos 40 anos é um, dos 40 aos 50 anos é outro e dos 50 aos 60 anos e assim sucessivamente. Então, é muito importante que a gente possa customizar. Associado a isso, nós também temos que ver as alterações hormonais que o paciente tem, principalmente as mulheres. A gente sabe que a mulher, após a menopausa, vai ter a pele um pouco mais ressecada. Então, tudo vai depender do seu diagnóstico. Depois que o diagnóstico está efetivamente bem estabelecido, nós vamos ser muito mais assertivos em nosso planejamento. Então, se eu pego uma paciente que tem alterações hormonais, que não faz reposição hormonal, eu sei que o pontapé inicial é equilibrar o organismo dessa paciente. Não adianta nada eu já começar botando um bioestimulador de alta tecnologia. Por quê? Porque a absorção desse bioestimulador, a funcionalidade desse bioestimulador vai ficar precária em detrimento do organismo como um todo. Então, tudo está baseado, primeiro, na década de vida que o paciente se encontra e, segundo, no estado geral do paciente, né? A gente não trata um rosto, a gente trata um organismo. Então, isso tudo tem que estar em equilíbrio. O pescoço, eu digo que é o grande calo no processo de rejuvenescimento. Eu tenho diversas pacientes belíssimas, com um rosto extremamente bem cuidado, porém, a resposta aos tratamentos no pescoço é, digamos, muito limitada. O pescoço é uma região de muita movimentação, de muita mobilidade. E ele foi criado, digamos assim, para ter movimentação. E essa movimentação não é tão amiga, né, quando a gente fala em relação a rejuvenescer, em relação a esconder os sinais da idade. O que é que eu quero dizer? A resposta dos tratamentos no pescoço é infinitamente inferior do que na face. Então, de fato, o que vai funcionar para o pescoço é a cervicoplastia, que nada mais é do que o reposicionamento dos músculos do pescoço, fazendo com que a gente consiga dar uma nova definição à mandíbula e, consequentemente, diminua essa flacidez no pescoço. Se esse processo de envelhecimento, você tem diversas armas que você pode lançar mão para envelhecer com dignidade, envelhecer bem, beber água, um bom protetor solar. Nada adianta a gente estar falando aqui de bioestimulador de colágeno, de preenchimentos, quando, na realidade, o que você precisa são coisas mais básicas. Então, comece pelo básico. Tenha um bom protetor solar e beba bastante água.